Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje é a nossa 10ª matéria de revisão. Eu vou falar sobre o caráter de Deus. Quando a gente vai falar sobre caráter de Deus, a gente expressamente está falando sobre quem Deus é. Saber quem é alguém é diferente de conhecer esse alguém. Precisamos conhecer o Deus da Bíblia, o Deus de verdade que a Bíblia fala sobre ele. E não aquele que a gente acha que ele é, aquele que a gente ouve falar. Muitas vezes nós criamos imagens de Deus na nossa mente que não são imagens verdadeiras de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes criamos ideias sobre Deus baseadas nos nossos próprios conceitos ou nos conceitos de outras pessoas. Do tipo, eu ouvi dizer. Isso é muito sério, porque Deus não se responsabiliza por nada que ele não tenha prometido, que ele não tenha falado na Bíblia. É como se fosse aquele versículo que todo mundo fala, faz a sua parte que da minha eu farei. Esse versículo não existe. E o que é caráter? Caráter são traços que definem uma pessoa. E o que é atributo? São marcas de personalidade. Por isso, nós temos que conhecer não só o caráter de Deus, mas também os seus atributos. Algumas pessoas não acreditam ser possível conhecer a Deus. Mas é possível, sabe por quê? Porque lá em 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte: o qual, Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não desejaria algo que não fosse possível e que ele não quisesse que acontecesse. Então, a importância de conhecermos a Deus, em primeiro lugar, é porque é da vontade de Deus. Outros motivos da importância de conhecer a Deus: porque a palavra nos incentiva a conhecê-lo, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Então, lá na vida eterna, a gente vai ter a vida eterna para conhecer a Deus. Mas tem que começar aqui o nosso interesse. Por quê? Pelo conhecimento, a graça e a paz são multiplicadas nas nossas vidas. Isso está lá em 2 Pedro 1,2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Outro motivo muito importante para conhecermos a Deus é que, quando temos conhecimento da verdade, nós podemos rejeitar os enganos e as tradições humanas. Podemos rejeitar, inclusive, esses versículos que não estão na Bíblia. Agora vem, como podemos conhecer a Deus? Primeira coisa que a gente já falou em outros vídeos, a forma principal de conhecer a Deus é por meio da palavra, por meio da Bíblia. Outra forma de conhecermos a Deus é através de Jesus Cristo, conhecendo tudo que ele falou aqui na terra. Está lá nos 4 evangelhos e em parte de Atos. Tudo que Jesus falou aqui na terra nos mostra quem é da forma através do Espírito Santo, buscando revelação de Deus por meio do Espírito Santo. Vou citar os atributos de Deus. Infelizmente não podemos detalhar um por um, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas faz o reme e você vai aprender. Deus é Espírito. Deus é pessoal. A primeira classe de atributos de Deus são os atributos de natureza, ou incomunicáveis ou exclusivos. Por que exclusivos? Porque são apenas dele como Deus. Não podem ser compartilhados, por exemplo, conosco que somos feitos à imagem e semelhança dele, mas não somos Deus. O primeiro, infinitude. Deus é infinito. A infinitude de Deus se revela no espaço, na imensidade de Deus, e se revela no tempo, que é a eternidade de Deus. Ele não tem início nem fim de existência. Outro atributo exclusivo é a autoexistência. Ele simplesmente existe, ele é. Imutabilidade. Deus é aquele em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é estável. Deus não muda porque ele é perfeito. E não há nada que precise ser mudado nele. Espiritualidade. Deus é espírito, é puramente espírito.
Outro atributo exclusivo, a unidade de Deus. Ele é o único Deus. Quando falamos em unidade, surge o conceito de trindade. Para começar, não existe essa palavra na Bíblia. A trindade nos revela 3 pessoas eternas que coexistem. Elas estão em perfeita concordância em relação aos seus atributos. A segunda classe de atributos é o que chamamos de atributos ativos. Aqui temos o que Deus é em relação ao universo. Surgem os conceitos de onipresença, onipotência e onisciência. Onipotência é dizer que Deus é o Todo-Poderoso e não que Deus pode todas as coisas, porque ele não pode, por exemplo, pecar. Ele também não pode fazer algo que vai contra o que está escrito na Bíblia. A onisciência de Deus fala que ele tem consciência de tudo o que acontece no mundo, de tudo o que acontece na nossa vida. Por isso a gente tem que ter cuidado com onde a gente vai, o que a gente faz escondido quando ninguém está olhando. Porque quando vamos praticar o pecado, a gente não pode achar que o Espírito de Deus sai de dentro da gente para a gente poder ir praticar o pecado. Não, a gente vai praticar o pecado com o Espírito dentro da gente. Deus sabendo e passando por todas as situações conosco. O que também explica um pouco da questão da onipresença, que é Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro atributo ativo de Deus é a sua soberania. Soberania não é ditadura. A soberania de Deus é o direito que ele tem, como Deus, como Criador de todas as coisas, de exercer o governo sobre tudo. A soberania de Deus não anula, por exemplo, o livre-arbítrio que ele deu ao homem. E por que Deus não interfere no livre-arbítrio que ele deu para o homem? Por causa da sua imutabilidade. Ele deu, então ele não vai tirar. Por isso, não adianta a gente ficar fazendo oração pedindo a Deus para não deixar a gente pecar. Porque a decisão de não pecar é nossa. Portanto, Deus é soberano, mas ele é imutável. Outro atributo é a sabedoria. A sabedoria é mais que conhecimento. É um conhecimento aplicado da forma mais proveitosa possível. A classe de atributos são os atributos morais. É o que Deus é em relação ao ser humano. E nessa classe, todos nós podemos compartilhar dos atributos de Deus por meio do fruto do Espírito. O fundamento dos atributos morais é a santidade de Deus. Somente Deus é santo em si mesmo. Nós podemos ser santos por causa dele. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Então, nós só podemos ser santos se nós estivermos lá, escondidinhos em Jesus. Justiça. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Mas não é segundo a nossa ótica, é segundo a ótica de Deus. É dar aquilo que Deus espera que nós demos e não aquilo que a gente acha que deve ser dado. Porque quando damos ao outro aquilo que nós achamos que é o correto e não aquilo que está de acordo com o que Deus acha que é correto, isso é justiça própria. Outro atributo é o amor. Esse aqui a gente já falou lá no vídeo de fruto do Espírito. É aquele amor incondicional, que não é motivado por sentimentos ou circunstâncias, mas é uma decisão de amar, porque Deus requer, Deus espera isso de mim. Ele nos amou, por isso nós podemos amar. Atributo da bondade. Deus é bom, então nós também devemos nos conduzir com o nosso próximo em bondade.